Não bastasse a Covid, agora tem a varíola do macaco e a Organização Mundial da Saúde declarou como uma emergência de saúde global. Mas o que vem a ser essa emergência de saúde pública mundial? Quem explica pra gente é a repórter Letícia Silva. A varíola do macaco é uma das coisas que está preocupando o mundo inteiro. Depois da Covid-19, agora a gente está enfrentando mais uma epidemia. A gente vai conversar agora com o Dr. Fernando Chagas para explicar um pouco mais para a gente, porque a OMS chamou a atenção do mundo inteiro sobre essa varíola, não é, Dr. Fernando? Boa tarde. Boa tarde. A OMS declarou a monkeypox, que é a varíola dos macacos, como uma emergência de saúde pública em caráter mundial. Mas qual o objetivo dessa declaração e qual o objetivo de se considerar a doença uma emergência de saúde pública em caráter mundial? É porque a partir do momento em que se declara uma emergência de saúde pública, como a OMS fez, isso faz com que os governos mundiais, os diferentes países, os diferentes continentes, aumentem os esforços para buscar alternativas como, por exemplo, maior vigilância em relação à doença para evitar que ela avance, tecnologias no sentido do diagnóstico mais rápido, já que hoje demora para sair o diagnóstico com os testes que nós temos no mundo todo, e também vacinas mais seguras e mais eficazes. Existe a vacina contra a doença? Existe, que é aquela mesma vacina que a gente usava contra a varíola na década de 70 até o início da década de 80. Só que essa vacina ela deixou de ser produzida, mas a gente pode voltar a produzi-la, inclusive alguns países já estão fazendo. Qual o problema? O problema é que essa vacina é uma vacina antiga, não tem a mesma segurança, por exemplo, das vacinas que nós temos contra a Covid-19. Então ela não pode ser aplicada em gestantes, ela não pode ser aplicada em pessoas que têm imunodeficiências, como pessoas que estão fazendo quimioterapias, pessoas portadoras de HIV. Então, essas limitações fazem com que essa vacina ela não possa ser usada em escala mundial, em massa, como acontece com a vacina contra a Covid-19. E qual a ideia da gente conseguir a vacina, né? Inclusive, ontem, esse final de semana, o Ministério da Saúde já sinalizou a busca das vacinas, pedindo isso à OMS. Mas a ideia da vacina, dessa vacina que se tem, é a que a gente chama de vacina de bloqueio, que é o que significa isso. Alguém está com suspeita ou com a doença confirmada, a gente vacina as pessoas ao redor, as pessoas que tiverem contato com essa pessoa que está com suspeita ou com a doença, para evitar que a doença se prolifere. Então, a ideia de se proclamar emergência em saúde pública em escala mundial é aumentar a busca por soluções, por tecnologias que evitem que a doença avance cada vez mais. Doutor, quais são os sintomas dessa doença especificamente, né? É sempre bom reforçar, algumas pessoas já conhecem, mas para a maioria ainda é tudo muito novo, né? É verdade, confunde demais. Muita gente confunde com a catapora, por exemplo, e até mesmo com a sífilis, já que a doença ela pode fazer com que a pessoa tenha lesões, por exemplo, na palma das mãos, que lembra muito as lesões da sífilis. Mas o que acontece? Como é que você identifica a monkeypox? Primeiro, a pessoa abre com um quadro de febre, com dor de cabeça, dor no corpo, dor de moleza no corpo, e também o que a gente chama de linfonodos, que são ínguas aqui abaixo do pescoço, né? Aqui a gente chama de lândras em algumas regiões. E em seguida podem aparecer manchas, bolhas, bolhosas, que podem iniciar no rosto ou podem iniciar nos ombros, nos braços e se espalhar. Então, a união entre esse quadro de febre, de linfonodo no pescoço, de dor no corpo, junto com essas lesões que parecem bolhas, é que leva a gente a suspeitar da doença. Sendo você está com suspeita da doença, você vai procurar a unidade básica de saúde, você vai procurar uma unidade de pronto atendimento, como uma UPA, por exemplo, e lá vai ser feita a notificação e a coleta de material. Caso seja uma suspeita muito parecida de fato com a doença, a gente vai encaminhar para os hospitais de referência aqui na Paraíba, o Hospital Clementino Fraga. Final do Correio Debate desta segunda-feira.